Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de recursos humanos. Nesta aula iremos discutir sobre contratação temporária. Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então veja, tem duas coisas aqui importantes: necessidade temporária e de excepcional interesse público. Então, para você configurar alguma contratação por tempo determinado, tem que ter esses dois requisitos: necessidade temporária e excepcional interesse público. Então, na contratação, não ocupam nem cargo nem emprego público. Desempenham apenas uma função. Por quê? Você viu na última aula que para o preenchimento de cargo efetivo, tanto cargo quanto emprego, depende de concurso público. Contratação por tempo determinado, não há esse caráter efetivo, portanto, não pode vir ocupar um cargo. Apenas desempenhar uma função. Agora, necessidade, olha lá, pode necessidade temporária entender-se a qualificada por sua transitoriedade. A que não é permanente é aquela que se sabe ter um fim próximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, diante de algum evento, de uma calamidade pública, você precisa contratar alguém, médico, uma coisa que ocorreu que não era planejado e não é permanente. Não é permanente, foi algo que aconteceu que não estava previsto. Então, você tem essa margem de contratar, mas não é permanente aquele problema. Então veja, você não pode contratar servidor público em caráter temporário porque está faltando pessoal, o pessoal está se aposentando. Isso não é uma questão temporal. Você já sabe que aquilo iria ocorrer e não se planejou. Mas diante de um evento, de uma calamidade pública ou de alguma coisa que não é permanente, você pode vir contratar servidor público, né? Mas apenas de forma transitória. Você vai contratar, vai passar aquele momento e esses servidores serão desligados. Não há como se tornar efetivo servidor público contratado. A necessidade a ser atendida, além de temporária, há de ser excepcional o interesse público. Então, a administração pública deve dizer: olha, isso para mim é de interesse público, porque quem define o interesse público é a administração. Ela vai justificar, na solicitação de contratação de temporários, o que ocorreu e que ela acha importante, acha fundamental a contratação desses servidores para determinada função. Então, o excepcional interesse público será definido pela própria administração pública. Olha lá, no prazo de contratação temporária, a administração pública contratante deve promover, se necessária, a elaboração de projeto de lei criando os cargos ou empregos satisfatórios ao desempenho da atividade e remetê-lo ao legislativo. Então, de repente, ocorre algum problema, alguma calamidade pública e não há cargos previstos no seu quadro de pessoal. Então, a administração pública pode, fazer o projeto de lei, encaminhar ao legislativo para que eles criem esse cargo para que depois venha a ser contratados. Mas se o cargo já existe, já há uma lei prevendo eles, não há problema, é só fazer a contratação. Olha lá, em caso de haver cargos vagos para o exercício de sua função,
a administração pública deverá promover o concurso público. Então, veja, é uma questão temporal, com começo, meio e fim já definido. Se há cargo previsto no quadro, né, cargo vago, você abre uma seleção. Caso contrário, você tem que mandar um projeto de lei ao legislativo para criar esse cargo. Então, de repente, numa calamidade pública, de saúde pública, não há o cargo de agente de saúde. Se não tiver esse cargo, a administração pública deverá criá-lo antes da contratação. Caso tenha esse cargo e ele está vago, apenas faz a seleção dos candidatos. Então, é um processo seletivo público, né? É simplificado porque você está contratando alguém por uma necessidade excepcional, imediata, com começo, meio e fim. Então você não pode prever ou fazer um concurso público para prover esses cargos, porque o concurso público demora muito tempo, né? Pode demorar seus 4, 6 meses ou até mais para todas as fases do concurso público concluir e você possa vir a ser contratado. Porém, diante de uma necessidade imediata, o processo de seleção desses candidatos é simplificado, é algo mais simples, para que torne essa ação mais rápida. Então, é um processo seletivo público simplificado para selecionar profissionais para atender às necessidades de contratação temporária no âmbito da instituição contratante. Então, o processo seletivo é muito mais simples e rápido. Então, a legislação prevê esse tipo de contratação até para que ocorra de forma mais rápida do que o concurso público. A Lei 10.793 da Prefeitura estabeleceu quais são os critérios para você definir quais são os casos que você pode contratar por tempo determinado. O item 1, calamidade pública. 2, inundações, enchentes, incêndios, epidemias e surtos. 3, campanhas de saúde pública. 4, prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais. 5, de emergência, quando caracterizada a urgência, inadiabilidade de atendimento da situação que possa comprometer a realização de eventos ou ocasionar prejuízo à saúde, à segurança das pessoas, obras, serviços e assim por diante. Então, veja, não é para qualquer caso que a prefeitura pode contratar por tempo determinado, apenas nestes que foram listados pela legislação. Então, a necessidade pessoal, em decorrência de dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços essenciais. Isso é importante, estando em tramitação o processo para a realização de concurso público. Este item é um pouco diferente dos demais, porque os outros vocês conseguem visualizar isso muito claro. Calamidade pública, inundação, campanha, é algo pontual, com começo, meio e fim. Então você seleciona esses candidatos, eles vão trabalhar para atender essa calamidade pública, depois serão desligados. Agora, o último item, o 6º, necessidade pessoal em decorrência de dispensa, demissão, só que você não pode contratar de forma temporária qualquer servidor, apenas para serviços essenciais. Educação, você pode contratar professor, médico, mas não pode contratar na área administrativa, por exemplo. Olha lá. As contratações serão feitas pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses elencadas no artigo anterior, observado o prazo máximo de
12 meses. Se é uma questão temporal, então apenas 12 meses, você pode prorrogar por mais uma vez, no máximo 2 anos. Então veja, em 2 anos você ou já atendeu aquele evento que não era programado, ou deu tempo de você abrir um concurso para selecionar servidores efetivos. Olha lá. É vedada a prorrogação de contrato, salvo se houver obstáculo judicial para a realização do concurso, o prazo de contratação for inferior ao estipulado nesse artigo, então sempre ao máximo 12 meses, e uma vez homologado o concurso público para o mesmo cargo, você não pode contratar de forma temporária. Então, se você abre um processo seletivo de contrato de emergência, né, temporário, você não pode ao mesmo tempo abrir um concurso público, porque senão não faria sentido e é ilegal. Então, em resumo, os contratos por tempo determinado têm como características regidos por lei própria, então uma lei específica irá regulamentar a matéria no âmbito municipal, aí tem que ter outra lei no âmbito estadual e assim por diante. Não possuem cargo, apenas função, porque para o provimento de cargo ou emprego público deve ser apenas por concurso público. Contratação por tempo determinado é um processo seletivo, né, simplificado, portanto, apenas ocupará função, não cargo. Necessidade temporária, com começo, meio e fim, não pode ser algo eterno, muito menos de longo prazo, para questões temporárias e pontuais. São selecionados por processo seletivo simplificado e não por concurso público, como nós conhecemos. Processo seletivo simplificado é mais rápido, mais simples, então você consegue ter essas pessoas mais rapidamente. Bom, esta foi nossa aula sobre contratação temporária. Nos vemos na próxima. Obrigado.